A indústria automobilística surge no Brasil em 1919, com a chegada da americana Ford, que foi seguida por sua compatriota General Motors. A partir daí, muitas aventuras, com idas e vindas, puderam ser registradas, não somente pelos veículos que saíam das linhas de montagem e começaram a circular pelo país, mas também pelas trajetórias das próprias fábricas que foram surgindo através da iniciativa de empresários e investidores em busca do automóvel nacional. Em maio de 1919, lá estava a montadora americana, produzindo o modelo T, que ganhou o carinhoso apelido de Ford Bigode. Foram mais de 16 milhões de unidades vendidas no mundo e só perdeu o posto de queridinho do brasileiro para o Fusca. O crescimento foi veloz. O endereço da Ford em São Paulo mudava constantemente em busca de espaços maiores para expandir a produção de veículos. Mas na década de 30, Henry Ford queria mais. No meio da floresta amazônica, um dos homens mais ricos do mundo na época tinha um projeto ambicioso: fundar uma cidade ao estilo americano no interior do Pará. Em 1928 surgia a Fordlândia. O plano de Ford era ser autossuficiente em borracha e não depender mais da Europa para a fabricação de pneus. Por isso, a empresa plantou 2 milhões de seringueiras e criou uma mega estrutura para os mais de 1.500 habitantes. Hospital de ponta, escolas, igrejas e uma vila de casas ao estilo de Detroit, nos Estados Unidos. Os planos chegaram ao fim em 1934, graças a um fungo que pôs fim a todos os seringais. Pequeno e compacto, mas foi símbolo de uma transformação para a indústria automobilística brasileira. O Romizeta foi lançado em 1956, ano em que o Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil, prometendo promover a industrialização e a modernização da economia. Uma oportunidade, de uma indústria automobilística efervescente, nascente, quer dizer, tudo estava começando naquele momento e a empresa aproveitou essa oportunidade e foi na carona, Foi um momento muito importante, foi um investimento próprio da própria empresa, ela não usou recursos incentivados do governo. No início dos anos 1950, iniciava no Brasil uma projeção positiva para o futuro. A economia crescia, novos comportamentos e costumes surgiam. Havia no país uma necessidade por modernidade, que se espalhava por toda a sociedade, seja no campo das artes, da arquitetura e mesmo da indústria. Neste contexto, o primeiro carro produzido em série no Brasil ganhou grande destaque. O lançamento oficial do veículo ocorreu em 5 de setembro de 1956 e parou a cidade de São Paulo. Isso porque foi programada uma caravana composta pelos primeiros Romizeta, que passaria pelas principais avenidas da cidade. Para que essas pessoas que são formadoras de opinião mostrassem o carro para a população e a população tomasse simpatia pelo produto. O cinema nacional estava num apogeu. A televisão e o rádio viviam os anos dourados. E os artistas desse meio, que tinham popularidade, se interessaram pelo veículo, se tornando proprietários de Romizeta. Os profissionais de comunicação descobriram que qualquer evento que tivesse o carro no meio era êxito garantido. Por isso, foi organizado um grande evento no estádio do Pacaembu, que reuniu diversos artistas e o clube dos proprietários de Romizeta, que participaram do espetáculo desfilando com os carros pela pista de atletismo e praticando assim um futebol automobilístico. Mas apesar da grande repercussão que obteve, em 1961, a produção do veículo começou a entrar em declínio. A Romizeta foi o primeiro veículo a ser produzido em série, uma espécie de motocicleta com cabine que, por alguns, não é considerado exatamente um automóvel. Também fizeram história os Fenemês, que nasceram de uma fábrica criada para produzir motores para aviões, mas que, fim da guerra, em parceria com a italiana Alfa Romeo, acabou produzindo caminhões e o JK, veículo de luxo em homenagem ao presidente.
Foi enterrado hoje à tarde em São Paulo o empresário João do Amaral Gurgel, criador da montadora que levou o nome dele, um marco na história do automobilismo brasileiro. Gurgel sofria do mal de Alzheimer e morreu aos 82 anos. Era um outro tempo e João Augusto do Amaral Gurgel aproveitou para sonhar e para realizar. Com 4 funcionários e $50 mil, ele criou em 1969 a sua fábrica de carros e nunca parou de inventar e inovar. No Brasil, alguém que produziu 40 mil veículos, que exportou para vários países, não pode ser chamado apenas de sonhador. Ele concretizou isso, né? O carro elétrico, criado por ele em 74, na primeira crise do petróleo, podia ser ligado na tomada de casa, 10 horas carregando para rodar 60 quilômetros. Em 1987, realizou o desejo de fazer o primeiro carro totalmente nacional. Desenvolveu um veículo desmontável e ficou famoso por seus carros resistentes, econômicos e populares. Figura controvertida e de temperamento forte, Gurgel não tinha medo da polêmica. Era contra o uso do álcool como combustível. Achava que o campo era lugar de plantar alimento. Em 1994, num cenário de liberação das importações e de problemas econômicos, a fábrica faliu. Gurgel enfrentou a depressão, o mal de Alzheimer, até que o corpo debilitado não resistiu. De modernização da economia. 2. Redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. Na visita à Itália, se encontra com o dono da Fiat em Turim e diz que os carros brasileiros são verdadeiras carroças. O número de empresas que faliu foi enorme. A indústria, em grande parte, parou. Por quê? Porque ela agora estava exposta à competição internacional, ela precisaria ganhar eficiência. Esse era o Brasil acostumado a não preocupar com custo, a não preocupar com eficiência, né, a ir atrás do governo para fixar preço. Foi o início do amadurecimento da economia brasileira, incluindo o governo, incluindo o setor privado, incluindo trabalhadores. Nossa vida é feita de caminhos. Caminhos que conduzem os sonhos adiante. E se encontram para dar vida a novos negócios, amizades e amores. E nosso maior objetivo é levar você por todos esses caminhos. Seja por terra, seja pelo asfalto. Ou, por que não, pela água. O seu caminho é o nosso caminho. Renovamos constantemente e nos aprimoramos a cada dia para manter viva a vontade de enfrentar e superar desafios. A Agrale e suas subsidiárias é a empresa líder do Grupo Stedley, composto por Agritec Lavrale, Fundituba e Fazenda Três Rios. Criamos soluções que facilitam o trabalho e a vida das pessoas. Tudo o que fazemos é com qualidade, atenção e carinho, para que você possa fazer mais e ir além, em todos os caminhos. A nossa ampla linha de tratores atende às mais variadas necessidades do agricultor, garantindo força, versatilidade e economia para o trabalho no campo. Os caminhões Agrale são reconhecidos por sua economia e segurança. Dentro da cidade ou nas grandes estradas, eles levam qualquer negócio na direção do sucesso. A Agrale também investe em tecnologia para o transporte de pessoas com a sua linha de ônibus. Além de ser líder nacional na produção de chassis para micro-ônibus, possui modelos que atendem às operações urbanas, intermunicipais, fretamento e escolar.
E quando o trabalho é ainda mais pesado, temos os robustos e resistentes utilitários 4x4 Marroá. Os civis são versáteis e indicados para aplicações severas. E os militares são utilizados para atividades das Forças Armadas. Temos orgulho de tudo que fazemos e o incansável desejo de continuar inovando. Afinal, somos a Grale, uma empresa brasileira cada vez mais internacionalizada. E queremos ir ainda mais longe. Com você. A Wemag e os alemães DKWs, os Pumas, Miuras, MP-Lifers, Lobines, consistem em muitas aventuras que não vingaram. Visionário ou sonhador, quem mais se aproximou de concretizar este sonho foi o engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, com as suas criações em marca homônima. A Gurgel é, sem dúvidas, a maior aproximação que a indústria automobilística teve em relação ao carro 100% brasileiro, inclusive com avanços à frente do seu tempo, como os motores elétricos e as carrocerias de fibra de vidro. Infelizmente, a empresa não resistiu aos fortes lobbies desta indústria, tendo sucumbido à concorrência após a abertura do mercado brasileiro na década de 1990. A marca Gurgel voltou a ser notícia em 2004, quando um empresário paulista aproveitou a prescrição do seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, e a adquiriu, inclusive apropriando-se dos logos. Especula-se que por um custo de R$ 850. A nova marca passou a comercializar triciclos e empilhadeiras chinesas, e a empresa foi instalada na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Outra menção válida é a Troller, uma marca genuinamente brasileira, cearense, fundada em 1997 na cidade de Horizonte, que foi adquirida pela Ford em 2007 e encontra-se num limbo desde o encerramento das operações dessa empresa no Brasil em 2021. A Grale vem resistindo e persistindo desde 1962, atualmente produzindo motores a diesel, tratores, caminhões leves, chassis para ônibus e utilitários 4x4 para uso civil e militar. Pode ser considerado um raro case de sucesso no país. Nos anos 80, montou motocicletas em uma unidade na Zona Franca de Manaus, atualmente desativada, em parceria com a italiana Cagiva. É a única fabricante de caminhões e tratores de capital brasileiro. No entanto, não pode ser considerada exatamente como uma produtora de um carro nacional. A indústria automobilística brasileira transformou-se numa Torre de Babel, onde se fala ou já se falou inglês, alemão, italiano, francês, japonês, russo, dialetos indianos, coreano e até mandarim. Entretanto, mesmo após mais de 100 anos de história, infelizmente ainda não é possível percorrer ruas e estradas e fazer aventuras num automóvel genuinamente brasileiro.